Graça e paz, irmãos. Ainda em pé, abra a palavra do Senhor Deus no Salmo 117. Salmo 117, iremos ler esses dois versículos a uma só voz. Estamos diante deste convite maravilhoso. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Vamos ler juntos, toda a igreja. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. Tome um assento, irmãos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós respondemos ao chamado litúrgico, bíblico. Devemos engrandecer o teu nome, Senhor. E aqui estamos reunidos para o louvor do teu nome, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da santa palavra, que ela nos ensine e que a tua palavra gere em nós mudanças e que o teu nome venha a ser honrado através dessas mudanças, ó Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, duas canções que nós cantamos nesta manhã, Ele exaltado de todas as tribos, refletem exatamente o que o Salmo 17 quer nos ensinar nesta manhã. Nós estamos diante de um texto que possui uma mensagem profunda acerca de qual deve ser a nossa postura diante do Senhor. Estamos diante de um texto, irmãos, em que o salmista proclama uma verdade que atravessa a história. Verdade que aqui está exposta diante dos nossos olhos, e esta verdade revela-nos a história da redenção. Esta verdade nos aponta de maneira muito clara que o Deus de Israel, Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Mas note bem, querido, é que essa verdade ela precisa ser compreendida na perspectiva de que todas as nações devem louvar a Deus. Nesse projeto redentivo de Deus, nós conseguimos enxergar aqui nesses versículos esse projeto redentivo que alcança e abarca outras nações. Outras nações, elas são contempladas aqui no contexto em que Israel tinha uma relação íntima com o Senhor, era a nação escolhida, mas esse texto do Velho Testamento aponta para aquilo que Cristo iria fazer na cruz, morrendo e abrindo o leque da graça, da salvação para o alcance de tantos outros povos. Me chama a atenção, irmãos, porque estamos aqui em um texto, em uma escritura que revela-nos uma relação muito íntima de Deus para com uma nação, mas que apontava de maneira missiológica a tantas outras nações, pois é isso que nos diz o Salmo 117. João Calvino, comentando esse salmo, diz assim que este salmo demonstra que a graça de Deus não ficaria restrita ao povo judeu. O Senhor já estava apontando aqui para todos os leitores, para a nação de Israel, que o alcance da sua graça abarcaria os gentios. Isso faria com que neste plano redentivo seria o cumprimento daquilo que ele disse a Abraão: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus por isso. Gênesis 12, versículo 3. Todas. Percebem, irmãos, aqui o texto nos fala de maneira muito clara que a graça de Deus, ela não estaria reclusa apenas ao povo judeu. Paulo vai replicar este Salmo 117 na escritura de Romanos, que é um dos próximos capítulos que nós iremos ler, Romanos capítulo 15, versículo 11, e Paulo cita em Romanos 15, 11, e Paulo traz à baila, mais uma vez, o Salmo 117, para dizer à igreja de Roma que a inclusão dos gentios sempre esteve nos propósitos eternos de Deus. Sempre. Partindo dessa premissa, dessa ideia, irmãos, nós estamos diante deste Salmo 117.
Nos apresenta nesses 2 versículos 2 verdades interessantes que para mim é uma resposta à pergunta que é clara aqui: por que nós devemos louvar a Deus? Por que nós devemos adorar a Deus? Por que nós devemos cantar ao Senhor? É muito mais do que algo que compõe uma liturgia, é muito mais do que algo litúrgico, é uma proclamação. E nós entendemos que o momento de louvor a Deus não é apenas para compor um tempo, para que dentro desse organograma litúrgico, dentro de uma liturgia, a música preencha o espaço. Nada disso, queridos. A canção, o louvor, a adoração a Deus é uma resposta a uma ordem de Deus, porque a primeira ideia que o texto me traz aqui claramente é porque o texto irá nos ensinar primeiramente porque devemos louvar a Deus, porque Deus é digno de louvor de todos os povos, de todas as nações. E aqui o Senhor fala claramente no versículo 1, o que nós acabamos de ler, o seguinte: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai todos os povos. A primeira ideia que esse texto me ensina, irmãos, é que o Senhor é digno de ser louvado por todos os povos. Nós devemos adorar a Deus, e esse é um chamado universal. Chama a sua atenção mais uma vez. Eu estou diante de um chamado universal quando a relação de Deus era extremamente estreita e íntima com uma nação, e Deus já apontava aqui um plano perfeito, poderoso, grandioso a todas as nações. Há um chamado aqui universal, todos os gentios, todos os povos, e aqui Deus queria deixar muito claro a Israel que Deus não é apenas o Senhor de Israel, mas o Rei de toda a terra. Deus tem que ser louvado e adorado por todos os povos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa-me dizer uma coisa, querido: a missão da igreja consiste em anunciar glória entre as nações. Nós entendemos que a canção tem um aspecto missiológico. Por isso nós devemos cantar a partir da Escritura. Porque como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Veja, como é que Deus será conhecido, se não através do canto da igreja, do testemunho da igreja, da adoração da igreja? Eis a razão pela qual nós não podemos jamais, não é princípio da igreja, plagiar o mundo. Longe disso. O mundo precisa ouvir as canções do povo de Deus para que o mundo possa glorificar a Deus. Você entende isso? Amém, meu irmão? Por isso que não me empolga muito quando eu vejo algumas canções que são plágios de canções seculares. Pelo contrário, irmãos. O povo de Deus tem que cantar, adorar, a partir da Escritura, para que Deus possa ser temido, exaltado. Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos como chamada ao louvor nesta manhã? Eu quero que você vá para o Salmo 9, para que você possa entender. Olha o que diz o Salmo 9. O Salmo 9 é um canto que está em acordo com o Salmo 117, versículo 1. Vamos ler juntos Salmo 9, versículo 1. Mais uma vez, bem forte, queridos. Louvar-te-ei, Senhor, de todo meu coração. Aleluia, eu contarei as tuas maravilhas. Nós não precisamos de outro script, nós não precisamos de outra ideia, nós não precisamos de outra fonte que possa inspirar o nosso coração, que não seja o louvor a Deus. Note bem, o versículo 1 diz assim, e os termos utilizados no versículo 1 abrangem toda a humanidade. Não se trata apenas de Israel adorando a Deus, mas das nações sendo convocadas para render glórias a Deus. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas o termo no hebraico aqui, louvar, está no imperativo. Veja, é uma ordem, não apenas a Israel, mas a todas as nações: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós estamos correspondendo a uma ordem de Deus. É uma resposta da igreja a um mandamento. Está no imperativo, não é uma sugestão. Nós não devemos usar os nossos lábios, a nossa mente e o nosso coração, se possível for, para louvar a Deus. É uma ordem. Louve a Deus. Adore a Deus. É algo que o Senhor Deus estabelece. E entenda, querido, quando o texto diz louvai todos os povos, olha o que um comentarista falou aqui. Ele disse que o salmista não apresenta Deus como uma divindade tribal, limitada a Israel. Ele é o Senhor de toda a criação. Toda a criação deve louvar a
Deus, os céus proclamam a glória de Deus. E aqui uma ordem no imperativo que diz assim: louvem todos os gentios, louvem todos os povos. A canção da igreja precisa reverberar a ideia de que Deus tem que ser honrado, temido, adorado. Há um aspecto missionário nas canções da igreja. Nós devemos cantar a partir da Escritura, porque a Escritura vai trazer ao coração do gentio, do ímpio, mudanças, transformação. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu fico a pensar, irmãos, quantas pessoas que passam a semana toda cantando músicas de ímpio. A semana toda usando os lábios para a mente, o coração. Não para proclamar, mas para alimentar o coração de coisas que não exaltam o nome do Senhor. Isso é uma desobediência, uma ordem. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Adore ao Senhor, contem as suas maravilhas. Interessante, irmãos, embora Deus tivesse escolhido Israel de modo peculiar, Deus jamais pretendeu restringir sua glória àquele povo. Mas Deus desejava que seu nome fosse celebrado em todo o mundo. Este versículo aponta para a expansão do reino, irmãos, aqui no contexto de Israel, dizendo: louvem os gentios, louvem todos os povos. Os gentios deveriam ser alcançados pela palavra, pelo canto e pela adoração do povo de Deus. Primeira verdade que o texto diz: por que nós devemos louvar a Deus, gente? Nós devemos louvar a Deus porque Deus deve ser adorado, exaltado por todos os povos. E entenda, querido, eu quero que você guarde isso no seu coração. A igreja existe para glorificar a Deus entre as nações. Nós devemos louvar a Deus. Nossa visão não pode ser local apenas. Nosso coração, a nossa canção tem que ser, sempre foi o propósito de Deus, missionária. A missão da igreja não é uma atividade secundária. A missão da igreja, ela decorre do propósito eterno de Deus, de uma ordem de Deus, do imperativo aqui. A adoração verdadeira conduz necessariamente à missão. Louvem todos os povos. O meu cantar, o meu adorar, o meu agir, o meu reagir precisa apontar aquele que é grandioso, eterno, poderoso e digno de adoração. Aleluia. Porque devemos louvar a Deus, irmãos, porque o louvor é uma ordem para todos os povos. Há uma segunda verdade que o texto vai e fecha nesse versículo 2, as duas últimas verdades que quero deixar para a gente aqui de maneira muito pontual. Mas por que devemos louvar a Deus, pastor? É uma ordem universal. E o texto, ele é tão misericordioso aqui para a gente que nos apresenta atributos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nem precisava que apresentar esses atributos para ser louvado. Ele nem precisava disso. Mas Deus é tão bom. Ele diz assim: vocês devem me louvar. Sabe por quê? Primeiro, porque a minha misericórdia, ela é abundante sobre vocês. Aleluia. A minha misericórdia é abundante sobre vocês. Olha a parte A do versículo 2. Diz a palavra: porque muito grande é a sua para conosco. Eu não sei se chama a sua atenção, mas a palavra aqui, porque, traz aqui o fundamento, a razão do louvor é apresentada a partir dessa palavra. Por quê? Por que eu devo louvar a Deus? Porque Ele é misericordioso. Porque eu devo usar a minha vida para ser gasta para adorar a Deus? Porque Ele é misericordioso. O argumento aqui é forte, queridos. Fundamento da minha adoração aqui não está nos benefícios recebidos apenas, mas no caráter de Deus. Aqui o caráter de Deus é apresentado. Adore porque Ele é misericordioso. Nós não. Nós somos pecadores, nós temos nosso coração inclinado ao mal. Nós somos desobedientes. Quem é Deus? Porque eu devo adorá-lo? Ele é misericordioso. Fundamento da minha adoração está aqui, queridos. A argumentação aqui é forte. E a expressão usada aqui é muito grande. Ou seja, algo que é poderoso, prevalecente, irresistível. Ele é muito misericordioso, irmãos. A misericórdia de Deus triunfa sobre a nossa indignidade. Por que eu devo louvar, pastor? Porque Ele é muito misericordioso, muito
grande misericordioso. A sua misericórdia é grande, é poderosa, é maravilhosa. Há aqui uma demonstração da bondade de Deus para com os seus filhos, apesar dos seus filhos, apesar de você. Olha que coisa maravilhosa. Por quê, pastor? Hoje eu não estou muito afim de louvar a Deus. O louvor foi desanimado, eu estou desanimado, eu estou meio aflito, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu não estou muito motivado. Há uma razão pela qual eu não posso deixar de adorar a Deus em espírito e em verdade. O Senhor é muito misericordioso para conosco, aleluia. Tem razão, querido, maior e mais significativa do que isso. Lembra que a mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela queria tirar de Jó o reconhecimento e a adoração a Deus. Eu não preciso de motivos, irmãos. A impressão que eu tenho às vezes aqui de frente é que algumas pessoas precisam de motivos para adorar a Deus. E eu não sei se o pessoal do louvor passa por isso. Com a minha experiência como ministro de louvor há muitos anos, às vezes a gente tenta animar o povo. Deus não precisa disso, não. Tem que motivar o povo, para esse povo canta. Não. Eu quero dizer para você, o maior motivo para estar aqui louvando a Deus é porque Deus renovou nesta manhã as suas misericórdias sobre a minha vida, que é indigna. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é motivo para entrar nesse tempo, dizer assim: Deus, louvado seja o teu nome, glória ao teu nome, Senhor. Tu és digno, eu não mereço, tu és maravilhoso, eu não sou merecedor nem da tua presença, eu não sou merecedor da tua manifestação, eu não mereço, tu és misericordioso, aleluia. A palavra misericórdia aqui trata de maneira muito clara, que a palavra no hebraico aqui, misericórdia, trata do amor que é leal, de um Deus que faz aliança. Eu não sei se você percebe, a bondade de Deus contrasta com a nossa maldade. Já parou para pensar nisso, irmãos? A bondade de Deus contrasta com a nossa maldade. Nós somos pessoas difíceis. Coração que engana, coração que nos leva a caminhos tortuosos. Mas Deus não deixa de ser bom para conosco, aleluia. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é misericordioso, Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é muito grande, aleluia. Eu não sei se você percebe, esse texto aponta para a misericórdia triunfante de Cristo na cruz. Ele se deu em nosso lugar. Porque eu devo louvar a Deus porque a misericórdia de Deus é misericordiosa e é tão triunfante que a encarnação da graça, que é Cristo, Ele expiou os pecados, Ele nos reconciliou com Deus, nele nós fomos adotados como filhos de Deus. Devemos louvar a Deus, irmãos. E me chama a atenção que toda a revelação da graça divina alcança seu ponto culminante na pessoa e na obra de Jesus. Por isso que devemos louvar a Deus, porque Ele é muito grande, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que nós devemos louvar a Deus? Porque Deus é misericordioso, a sua misericórdia alcança as nossas vidas. E eu quero que você entenda nesta manhã que a nossa adoração cristã nasce da experiência da graça, do favor de Deus. O que é graça? Favor que nenhum de nós merecemos. Deus derramou sobre nós graças. Guarda isso no teu coração. Não louvamos para obter graça. Nós louvamos porque já recebemos a graça. Amém, meu irmão? Eu não louvo para obter graça. Eu já obti a graça. Eu louvo a Deus como resposta à graça. Resposta ao favor de Deus. Então, segunda verdade que o texto ensina, veja, Deus não precisava explicar nada para a gente, irmãos, para o seu povo. Mas Ele diz: eu quero mostrar meu caráter. Sabe por que você deve me louvar? Porque eu sou misericordioso. Muito grande é a minha misericórdia. Poderosa é a minha misericórdia. Inalterável é a minha misericórdia. Nós alteramos de humor, irmãos. Nós mudamos. Às vezes estamos diferentes. Já disse aqui várias vezes, tem dia que nós estamos sorridentes, outras vezes calados. Eu passo por isso também, às vezes, né? Alguém pergunta: pastor, você está bem? Estou mais calado, mais compenetrado. Às vezes eu pergunto para alguma pessoa, alguns domingos atrás aqui, eu percebi um presbítero mais sério aqui. Eu disse: meu irmão, você está bem? Tudo bem? Está tudo tranquilo? Está na bênção? Ore por mim, pastor, ore por mim. Nós percebemos, nós alteramos. Às vezes você está assim sorridente, feliz, alegre. Às vezes você está mais compenetrado, pensativo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A medida da misericórdia de Deus, por isso que ela é muito grande, ela é inalterada. Aleluia. É a mesma medida todos os dias. E a medida exata para aquele dia.
Não tem um maná do Velho Testamento? Ele dá a medida certa para você. Quer dizer, para você nesta manhã, Deus derramou medida certa para a tua casa. Louvado seja Deus. Deus derramou medida de misericórdia certa. Vamos terminar o texto? Porque devemos louvar a Deus, porque o louvor a Deus é um convite a todas as nações. Aspecto missionário aí. Todas as nações. Porque devemos louvar a Deus, ele apresenta o caráter. Porque eu sou misericordioso. A minha misericórdia é inalterada, é boa. E mais. Olha outro atributo de Deus para a gente fechar o texto. Por que devemos louvar a Deus, pastor? Porque, final do verso 2, a fidelidade do Senhor subsiste para... A fidelidade de Deus é eterna, aleluia. A outra razão para louvarmos ao Senhor é a fidelidade dele. Irmãos, no mesmo princípio da misericórdia, não muda. Não muda. Deus é imutável. Não depende das circunstâncias. Deus vai ser fiel dependendo das circunstâncias. Pelo contrário, Paulo vai dizer a Timóteo, apesar das circunstâncias, apesar da nossa infidelidade, apesar das nossas mudanças, Deus permanece fiel. Ou seja, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Como é bom poder louvar a um Deus que é fiel, irmãos. A palavra hebraica para fiel aqui, fidelidade, a raiz dessa palavra transmite a ideia de verdade, firmeza, confiabilidade. A melhor coisa do mundo, irmãos, é caminhar com alguém de confiança. Não é verdade, irmãos? Confiabilidade. Vejam, quantas vezes, nessa relação de confiabilidade, quantas pessoas que já se frustraram nessa relação de confiabilidade. O texto diz, eu sou Deus. E a minha fidelidade, ela subsiste. Ou seja, Deus jamais falha em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Presta atenção que Deus quer nos dizer nesta manhã. Devemos louvar a Deus, porque aquilo que Ele prometeu haverá de se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. A verdade de Deus, irmãos, é o fundamento da confiança dos crentes. Eu posso me valer disso. Olha o texto diz, a fidelidade de Deus, ela subsiste para sempre. Ou seja, essa fidelidade permanece. Essa fidelidade caminha conosco. Repito, em contraste com a realidade dos homens. Os homens mudam, as circunstâncias mudam, os impérios e os governos mudam, desaparecem. O Império Babilônico, fortíssimo, desapareceu. Mas Deus permanece para sempre, aleluia. Cai a folha, seca-se a folha, caem as flores, mas a palavra daquele que é fiel permanece para sempre, aleluia. Eu não sei se você percebe isso no texto, mas a fidelidade divina é vista ao longo de toda a história bíblica. Por isso que ele diz, a minha fidelidade subsiste. Olha a história bíblica, queridos. Preservação de Israel, cumprimento das promessas messiânicas, a vinda de Cristo, a edificação da igreja que continua, Deus, de forma fidedigna. Por isso que eu quero lhe dizer nesta manhã que a fidelidade de Deus é a segurança dos santos em todas as gerações. Por isso que o texto começa dizendo, louvem todas as gerações, porque a minha fidelidade recai sobre todas as gerações. Então, nesta manhã, eu posso descansar o meu coração e entender que eu devo louvar a Deus apesar das circunstâncias, porque a minha esperança não repousa sobre os meus sentimentos, sobre as circunstâncias, sobre a capacidade humana, sobre o meu olhar e enxergar do mundo, não. A minha confiança, a minha fé, a minha esperança repousa sobre aquele que é fiel, aleluia. Apesar de tudo, repousa sobre aquele que não mente. E se ele fez a promessa, ele vai cumprir, aleluia. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã dizendo, por que devo louvar a Deus? Conclua esta palavra, dizendo no teu coração, irmãos, ou meu irmão, minha irmã, que todas as nações elas são convocadas a louvar ao Senhor. Porque a misericórdia de Deus é a razão do nosso louvor. E porque a fidelidade de Deus garante que esse louvor jamais cessará. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso nós podemos dizer em alto bom som, o que está escrito,
no Salmo 117, versículos 1 e 2, que eu te convido a ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos ler juntos? Fecharemos a palavra desta manhã. Bem objetivo, bem claro, diante dos nossos olhos, sem subterfúgios, a própria palavra nos ensinando porque nós devemos louvar ao Senhor Deus. Leiamos todos juntos. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade. Quantos que pode dizer amém para essa palavra?